Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Título Parasita. Bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Temos connosco a Xen Simões, antigo deputado socialista, a quem nós, da última vez que esteve cá, chamamos a Kingmaker de Pedro Nuno Santos, e é por aí que começamos, precisamente. Bem-vindo, antes de mais. Boa tarde. Apoiou ativamente Pedro Nuno Santos na sucessão de António Costa. Arrepende-se? Bem, a pergunta feita assim, eu tinha que dizer que me arrependo, mas é preciso enquadrá-la, ou seja, o Pedro Nuno Santos foi eleito pelo Partido Socialista, por uma margem muito significativa, e muitos socialistas entendiam que naquela altura era o melhor colocado para ser líder do PS. Aquilo que se verificou ao longo deste ano é que Pedro Nuno Santos não quis reivindicar o património do PS e quis transfigurar o Partido Socialista. E foi isso que nos levou à derrota deste domingo passado. Foi uma tentativa de transfigurar, de alterar a natureza e a matriz sempre do Partido Socialista. Mas no que é que transfigurou? Só para Olha, se perceber. desde logo, até porque viabilizou orçamentos de Estado, viabilizou o programa do Governo, portanto, no que é que isso consubstancia? Viabilizou tudo isso, mas o final foi trágico, porque quando levamos o país para eleições, nós temos que ter a certeza de que vamos para eleições para alterar profundamente o quadro político. Ora, o Partido Socialista foi para eleições sabendo que não ia alterar o quadro político e correndo um sério risco de ter um mau resultado, nunca se pensando que seria um resultado trágico como aquele que se verificou. Portanto, esse é, desde logo, um erro de quem não tinha uma visão de partido, da experiência do partido, nem se fazia rodear de pessoas que tinham uma visão de partido e de experiência do partido. Precisamente. Portanto, escreveu no Expresso um texto onde dizia que Pedro Nuno Santos não tinha um programa para o país e estava mal rodeado na direção do partido. A responsabilidade do resultado de 18 de maio é de Pedro Nuno Santos e da liderança que escolheu para o rodear? Claro que sim. Não há dúvida sobre isso. Ao longo deste ano, muitos militantes do Partido Socialista remeteram contributos vários para o secretário-geral, que ele sempre rejeitou, sempre negou a integração de ideias de diversas pessoas. Muitas das pessoas que o apoiaram, ele por isso simplesmente esqueceu-se delas, nunca mais contactou com elas, nunca mais pediu uma opinião, nunca mais partilhou. Está a pensar em quem, exatamente? Ou está a falar de quem? Por exemplo, estou a falar, por exemplo, do Sérgio Sousa Pinto, ou do Álvaro Beleza, ou do Francisco Assis, ou muitas outras pessoas, incluindo no grupo parlamentar, pessoas que têm uma experiência de partido, como por exemplo Ana Catarina Mendes, portanto, ou Manuel Pizarro, portanto, e até de outras pessoas fora do Partido Socialista, que já tiveram posições nos nossos governos e que são pessoas relevantes, e que, por isso, simplesmente, esta direção entendeu que não fazia sentido contactar e pedir informação e pedir para partilharem este projeto do Partido Socialista, que sempre foi mais do que o próprio partido. Nunca se limitou aos militantes e aos dirigentes do partido, sempre foi muito mais do que isso, e desta vez nem sequer os militantes, os dirigentes do partido foram sequer implicados. E houve outro erro tremendo, ou seja, os autarcas do Partido Socialista, que são neste momento o nosso valor, quando estamos na oposição, é nas autarquias que nós alicerçamos a nossa presença, foram pura e simplesmente, ao longo deste último ano, completamente relegados para uma total insignificância no contexto global do partido e da definição política do partido. Portanto, resultou na tragédia que nós conhecemos e que se conheceu no domingo. Não é? No início desta campanha eleitoral defendeu mesmo que Pedro Nuno Santos devia mudar radicalmente e que aparecia em cartazes ao jeito cubano, estou a citá-lo, em vez de se mostrar próximo das pessoas. Pedro Nuno nunca conseguiu matar a fama que tinha de radical. Começou por conseguir, ou seja, quando iniciaram os debates, toda a gente ficou admirada com a mudança que Pedro Nuno Santos introduziu no seu próprio discurso. Só que aquela moderação era completamente falsa, porque ele saía dos debates e vinha para a ação política e para as propostas e para as proclamações e para o encontro com as pessoas completamente diferente. Ora, as pessoas não gostam disto, as pessoas gostam... A primeira palavra que as pessoas usam é segurança.
e a segunda é previsibilidade. Coisa que nem o secretário-geral do Partido Socialista anterior, que saiu agora, não conseguiu na sua ação política ao longo deste ano e que, nestes últimos meses, levou a um aprofundamento do divórcio dos votantes do Partido Socialista com a direção e com o candidato a primeiro-ministro. Também escreveu que muitos dirigentes socialistas recusaram a votar em Pedro Nuno Santos por esse Portugal fora. Porquê é que isto aconteceu? Sim. Porque exatamente acabei de lhe dizer, ou seja, quando o partido não tem uma ligação com as pessoas e as pessoas do Partido Socialista, vamos lá ver, o Partido Socialista tem uma natureza muito própria, é o partido mais português de Portugal. Foi assim que se fez. Os esquerdistas que havia no Partido Socialista nas décadas de 70 e 80 diziam que Mário Soares quando lhe convinha, metia o socialismo na gaveta. Sim. Pois exatamente isso. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que responder perante as circunstâncias. Porque Mário Soares sabia uma coisa simples. O liberalismo falhou e a República falhou e a democracia não podia falhar. E, portanto, ele percebeu que o Partido Socialista, que era o Partido Central, que sempre foi o Partido Central do sistema, tinha que se adequar às diversas realidades. Nós continuamos a verificar que o país acima do Tejo é uma coisa e o país abaixo do Tejo é outra. E que Lisboa ainda é outra. Ora, o que nós temos que encontrar é compromissos entre este eleitorado. Nós não podemos ter meia dúzia de ideias na cabeça como se o eleitorado fosse uma coisa, um ser inanimado, abrimos-lhe a cabeça e metíamos um conjunto de ideias na cabeça. Não, o eleitorado pressente aquilo que querem dele em termos de votos e quem é que está mais em melhores condições para poder corresponder aos seus desejos. Ora, o Partido Socialista, neste último ano, e principalmente nos últimos 4 meses, pura e simplesmente, completamente anulou aquilo que eram as velhas ligações do partido a dirigentes, a militantes e a simpatizantes do Partido Socialista. E Alexandre Simões, agora por falar nessa questão, mas no futuro o PS ficou com o Chega colado em número de votos, isto está prestes a passar a ser a terceira força política no Parlamento, é uma realidade nova. Que tipo de oposição é que o PS deve fazer para conseguir ganhar relevância a partir daqui? Não, olha, eu vou-lhe dizer o que é que vai acontecer. Em setembro o Partido Socialista terá provavelmente 4 ou 5 ou 6 vezes mais câmaras que o Chega. Se calhar até terá 10 vezes mais câmaras que o Chega. E aí já se acertam as contas para saber quem é o segundo partido do panorama político português. Isto foi um fenómeno que aconteceu, que tem que ser resolvido e tem que ser esquecido o mais rapidamente possível para regressarmos à normalidade da relação do partido. O partido não é uma sociedade secreta instalada no Largo do Rato. O partido são os seus muitos milhares de militantes, os seus muitos milhares de autarcas e então uma enormidade de simpatizantes do partido. Esta gente não pode, o partido não pode estar entregue a gente que só lê livros, que lê estatísticas e faz projetos políticos para o país. E essas pessoas são muito importantes, mas são importantes para depois políticos poderem olhar para esses dados e adequá-los à realidade. E falarem para as pessoas. Mas na arena parlamentar, como é que se pode recuperar essa relevância do PS? Olha, na arena parlamentar, a primeira coisa a fazer é que o Partido Socialista ignorar o Chega. Aquilo que se verificou no último ano foi que o Partido Socialista se levantava. Era mais importante combater o Chega da mesma forma em que o Chega combatia o Partido Socialista e a esquerda. E, portanto, o clima de crispação foi muito provocado pelo próprio Partido Socialista. E isso não pode acontecer. Ou seja, nós temos que nos lembrar que, na Constituinte, o deputado único da UDP fazia um barulhão na Assembleia da República e ninguém lhe ligava. Ou seja, o Partido Socialista tem que se transformar na oposição leal, não digo subserviente, digo leal, com o PSD. E deve manter com o PSD um contacto para que as forças moderadas do país continuem a ser o farol de confiança dos portugueses. Mas nessa oposição leal está condenado o PS a ser um desbloqueador da AD nos próximos tempos? Mas o PS só tem essa solução, não tem mais nenhuma. Porque o Partido Socialista tem que perceber que neste momento, sob o ponto de vista parlamentar, tem pouca influência. O Partido Socialista continua a ser
o segundo partido mais votado. E acho que no domingo, quando souberem os resultados da imigração, isso continuará a ter. Mas, do ponto de vista parlamentar, o Partido Socialista é a terceira força. Portanto, se nós queremos recuperar o eleitorado que nos fugiu, nós temos que deixar a AD governar. Nós não podemos ter pioneses nas cadeiras do Parlamento, em que uma pessoa senta e está logo a levantar. Nós temos que deixar a AD governar. E sermos profundamente ativos nas propostas políticas alternativas. Sim, mas isso significa, o PCP já anunciou que vai levar o programa de governo a votos? Claro que vai ser rejeitado, o Partido Socialista não entra nessa loucura. O Partido Socialista tem que saber o Partido Socialista neste momento tem que fazer várias coisas. Primeira coisa, a proposta do PSD para a Presidência da Assembleia da República, o Partido Socialista aprova. Uhum. A proposta do programa do governo, o Partido Socialista rejeita qualquer moção de rejeição. A proposta do orçamento que vem, o Partido Socialista aprova o orçamento que vem. E depois das autárquicas... E assim mais quantos? Como diz? E assim mais quantos orçamentos? E depois das autárquicas, o Partido Socialista olha para os resultados e percebe como é que as pessoas estão a reagir ao Partido Socialista. E nessa altura, então define uma nova estratégia política para poder afirmar-se como alternativa. Até lá, o que vai vigorar é este resultado. E este resultado não dá nenhuma margem de manobra, quer só do ponto de vista estratégico, quer só do ponto de vista tático, ao Partido Socialista. Portanto, é isto. Portanto, se o PS tiver um mau resultado nas autárquicas, deve continuar a servir de suporte à Não, mas o Partido Socialista nas autárquicas vai sempre ser a segunda força política. Porque o Partido Socialista tem milhares de freguesias. Milhares de freguesias. O Chega é um partido de um homem só. Eles não podem, a ciência ainda não evoluiu, no sentido de clonarem Andrés Ventura por esse país fora. Isso não é assim. É claro que eles podem ter mais vereadores, podem ter menos Assembleia Municipal, podem até eleger aquele um autarca. Mas o Partido Socialista é um partido profundamente agarrado ao território. E é para esse Partido Socialista que nós temos que responder. Mas só para percebermos, há um prazo para o PS segurar o governo? Não há nenhum prazo. Ou seja, vamos lá ver, esta legislatura tem que ir até ao fim. Para não acabar por se anular também a mais médio prazo. Vamos lá ver. Esta legislatura, toda a gente tem que meter na cabeça que esta legislatura só acaba se o Chega quiser derrubar o governo. E nessas circunstâncias o Partido Socialista, mesmo apresentando o Chega uma moção de censura, o Partido Socialista deve rejeitá-lo. Quer seja do Chega, quer seja do partido qualquer. Agora, o Partido Socialista, perante circunstâncias especiais, deve apresentar ao Governo as propostas para serem negociadas, para serem discutidas e aprovadas. Portanto, isso é que importa. Não é uma atitude revolucionária, mas é uma atitude proativa e reformadora. É para isso que o Partido Socialista tem que caminhar, não é? Pura e simplesmente para ter com o pé na porta, dizer vamos embora, vamos para novas eleições, porque isto extingue o Partido Socialista. Sr. Simões, falemos sobre o futuro da liderança do Partido Socialista. Defende que deve haver uma atitude moderada no PS, diz que há muita gente com perfil no partido para assumir a liderança. Vê em algum dos dois nomes que mais se apontam, José Luís Carneiro e Fernando Medina, qualidades para isso? Até vejo e mais. Só que o problema é que o estado em que está o Partido Socialista reduz muito as alternativas. O Partido Socialista tem pessoas que até podiam ser secretário-geral. O que essas pessoas não têm é a disponibilidade para fazerem aquilo que muita gente chama, entre os jornalistas, o roteiro da carne assada. Ou seja, o Partido Socialista está de tal forma que nós precisamos de um líder que tenha a disponibilidade, o gosto principalmente, para ir a todo lado, até ao mais ínfimo dos lugares deste país. E José Luís Carneiro é então o homem certo? E o José Luís Carneiro gosta disso. O José Luís Carneiro, para além de ser um homem culto e para ser um homem com grande experiência autárquica e governativa, gosta disso. O meu único problema com o José Luís Carneiro tem a ver com uma certa visão oral que ele tem relativamente ao país, mas isso também se resolve, e principalmente as heranças que ele tem à volta dele, ou que teve na anterior candidatura. Os seguristas, portanto. Não são os seguristas. Os seguristas, para o seu bem, são a herança dos governos de Guterres, de Sócrates
e de Costa, que tardam em dar lugar a quem tem que dar lugar. Ou seja, nós todos temos um tempo. E essas pessoas extinguiram-se. Mas está a pensar em quem, exatamente? Augusto Santos Silva, por exemplo? Os portugueses sabem muito bem quem é que esteve em todos os consulados, quem é que mandou no Partido Socialista nos últimos 30 anos, quem continua a querer influenciar o Partido Socialista agora. Augusto Santos Silva, portanto, é nele que está a pensar. Há vários, não é só Augusto Santos Silva. O Dr. Augusto Santos Silva é uma pessoa relevante do ponto de vista do pensamento. Acho até que seria muito mau que nós o mandássemos embora. O Dr. Vieira da Silva é uma pessoa muito importante para podermos consultar. Agora, nós temos que encontrar novas figuras para pormos à frente do Partido Socialista e figuras que não berrem. Que não sejam como eu, não berrem. Os portugueses não querem, no Partido Socialista, gente alucinada. Querem gente ponderada, que lhes transmita ideias que sejam fáceis de entender e propostas políticas que possam agregar à realidade. É para isso que nós temos que encontrar as forças dentro do Partido Socialista para trazermos para o partido essas pessoas. E que tenham a capacidade de falar para a nova realidade comunicacional. Mas, Jorge Simões, diga-me só uma coisa. Na campanha interna entre Pedro Nunes e Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, foi até muito crítico com Carneiro. Tinha um texto... Acabei de ser também. Não deixei de dizer aquilo que continuo a pensar relativamente à personalidade do Dr. José Luís Carneiro. Tinha até um texto que tinha como título Para Zé Luís. Sente-se confortável a vê-lo liderar o partido? Como diz? Sente-se confortável a ver liderar o partido uma pessoa a quem já mandou parar? Lembro-me que na altura era por causa dos ataques que ele fazia a Pedro Nuno Santos. Exatamente, ou seja, vamos ver. É preciso explicar a quem está a ouvir porque é que eu mandei parar José Luís Carneiro, por uma razão simples. Ou seja, uma campanha interna não é uma campanha de descredibilização do adversário. E acho que José Luís Carneiro, desde esse processo, já percebeu muito como é que as coisas se fazem. E até a forma como quiseram rejeitar na elaboração destas listas. Uhum. Ou seja, isso foi um processo lamentável por parte da direção que agora sai, de quererem afastar, como afastaram Sérgio Sousa Pinto, das listas do Partido Socialista. Ou seja, o Sérgio Sousa Pinto saiu porque quis, é verdade, mas provocaram-lhe as condições políticas para ele poder sair, ou ter que sair. O Partido Socialista não pode ir buscar uma reipa completamente desmiolada para as suas listas. Não é porque tem 1 bilhão, 1 milhão, um tetramilhão de seguidores. Há coisas que vão para além do limite do aceitável. A senhora não tem nenhuma condição para ser deputada do Partido Socialista. A senhora não sabe nada de política. A senhora não condiz com o património do PS. E, portanto, aquilo que foi feito na lista de Lisboa é uma tontice pura. Isso é um exemplo típico de que nós quisemos construir um novo partido. Sim. O Dr. Soares trouxe para dentro do partido muitas figuras que já tinham andado pela extrema-esquerda. Mas essas figuras eram respeitadas. Eram advogados, eram até diplomatas, eram economistas, professores da universidade. Agora, vamos lá ver. O que é que essa senhora traz para dentro do grupo parlamentar que não seja só instabilidade e loucura? Nada. E nós vamos ter que aguentar ao longo do tempo desta legislatura, não é? Portanto, vamos ter que ter juízo, ou seja, e ela também vai ter que ter. Ela tem que perceber o que é o Partido Socialista e se quiser continuar dentro do grupo parlamentar, tem que perceber que há um conjunto de coisas que são a história do Partido Socialista e são a relação do Partido Socialista com o eleitorado que ela não pode pôr em causa. Portanto, isso é muito importante que se diga já para que se enquadre também a legislatura, para que se limite, digamos assim, a loucura na próxima legislatura, não é? Agora, nos últimos tempos, neste momento de reorganização do partido, ou tentativa de reorganização do Partido Socialista, tem sido uma das vozes que defendeu o adiamento das diretas para deixar que as autárquicas decorram sem perturbações, mas um partido como o Partido Socialista pode ficar sem um secretário-geral tanto tempo e deixar a AD sem um interlocutor com força interna? Se eu fosse presidente do Partido Socialista, era isso que eu fazia. Na noite eleitoral eu dizia, eu sou o presidente do Partido Socialista, assumo interinamente esta função,
vou dirigir o partido até depois das eleições autárquicas, tem aqui um secretário-geral interino, eu tenho autoridade sobre o partido, o problema está resolvido. Mas eu não sou o presidente do Partido Socialista e, portanto, nós não temos condições para adiar essa questão, porque o presidente do Partido Socialista não quis fazer isso. Portanto, temos que fazer uma eleição do secretário-geral. Mas o PS não ficava fragilizado sem o interlocutor para falar com a AD neste momento específico? Na minha opinião, não ficava, porque Carlos César é o presidente do partido, tem uma longa experiência política, foi presidente do grupo parlamentar e tem a autoridade para poder fazer isso. Aliás, sempre teve, porque é que agora não tem, não é? Portanto, podia perfeitamente pôr um bocadinho de ordem na casa neste momento, pacificar esta história, irmos para eleições e depois fazíamos eleição do secretário-geral e no Congresso. Não foi essa a opção e, portanto, está o problema resolvido. Tendo em conta as circunstâncias políticas, o próximo líder do PS será de transição, aquilo que em linguagem técnica se diz um líder para queimar? Não, o Partido Socialista não faz líderes para queimar desde que os líderes não ponham em causa o património do PS. Desde que os líderes não se queimem. Aliás, em 2004, quem mandou o secretário-geral embora não foi o Partido Socialista, foi o Presidente da República, que era até amigo do secretário-geral à altura do Partido Socialista. Porque o Presidente da República percebeu, nessa altura, que se o PS fosse para eleições, nós perdíamos as eleições. E foi ele que mandou o Ferro Rodrigues embora. Zangaram-se até, mas não foi o PS que mandou o Ferro Rodrigues embora. Foi o Presidente da República. Portanto, o Partido Socialista não manda secretários-gerais embora, como manda o PSD, que já teve 20 e tal presidentes. O Partido Socialista teve 8 ou 9 secretários-gerais ao longo de 50 anos, o que é muito pouco, diga-se agora da verdade. Jean Simões, o LIVRE desafiou esta semana à esquerda a fazer listas conjuntas às autárquicas para evitar que o Chega se enquiste num poder local. Deve ser essa a estratégia do PS? O LIVRE ainda não percebeu que é um pequenino partido que já não tem nada à sua esquerda e que, para influenciar o Partido Socialista, ainda vai ter que crescer e vestir calças. O líder do LIVRE não tem existência legal nos militantes do Partido Socialista, que se cale e que vá à vida dele. A candidatura única em Lisboa mantém-se, mas no resto do país o LIVRE não vale nada, é zero. Ok, sugestão rejeitada. Disse acreditar que o PS estava à espera de que António Vitorino se apresentasse como candidato presidencial. Ainda acredita nessa hipótese? Tenho muitas dúvidas que seja candidato presidencial. Aliás, digo-lhe em bom da verdade que a noite eleitoral de domingo passado, eu assisti à prestação de António Vitorino ao longo da noite e não vi em nada daquela prestação qualquer interesse ou qualquer possibilidade de ele ser candidato presidencial. Portanto, não me parece. E acho até que no estado em que está o Partido Socialista, António Vitorino não gostaria muito de voltar a ser metido nessa Fica guerra. apenas António José Seguro como hipótese? Pois, muito provavelmente que sim. E acho que também à esquerda, se inventarem alguma candidatura, por exemplo, o próprio líder do LIVRE, ou o coordenador do LIVRE, poderia ser candidato mais à esquerda e já via qual era a importância do LIVRE no panorama político português. Muito bem, Jean Simões, vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. Só pode escolher uma de duas opções, venha daí a trilha. A quem preferia dar 2 lambadas? À direção de Pedro Nuno Santos ou a todos aqueles que no PS estiveram calados por motivos táticos ao longo destes 11 meses? Eu não dava lambadas nenhumas, porque as últimas lambadas que dei também foi aqui e foi exatamente numa circunstância especial, tinham razões muito próprias de alguém que tinha dinheiro dentro do gabinete do Primeiro-Ministro e, portanto, fico-me por aí relativamente a lambadas. Extingui aí a minha disponibilidade para lambadas. Na segunda volta presidencial tem de escolher entre um de 2 candidatos. Preferia Henrique Gouveia Melo ou Luís Marques Mendes? Olha, venha ao diabo e escolha. Nos últimos dias o Dr. Luís Marques Mendes só tem dito asneiras. Agora até propôs uma aliança entre o PSD, o PS e o Chega. Vejam só onde o candidato presidencial chega. Portanto, vamos ver como decorre a campanha. Nessa altura logo decidirei se voto na segunda volta. Quem é que gostaria de ajudar a preparar um manifesto presidencial? António Vitorino ou António José Seguro? Eu gostaria de que o António Vitorino fosse candidato presidencial e a partir daí eu estaria disponível para participar em qualquer coisa que ele deixasse correto. O António José Seguro, se for candidato presidencial, terá também, se ele entender que sim, a minha disponibilidade, mas não é uma disponibilidade assim tão militante
quanto seria a de António Vitorino. Até porque acho que o António José Seguro o António Vitorino tem uma coisa que o António José Seguro não tem, que é faz-nos rir. E isso é muito importante para mim no tempo em que eu vivo. Quem é que gostaria de ver voltar mais depressa à liderança do PS? António Costa ou Pedro Nuno Santos? Nem um nem outro, isso passou. Já não tem. A história não se repete. Pedro Nuno Santos despediu-se com um até breve. Todos nós andamos aqui, vamos nos ver, nem que seja numa estação de metro. Mas há coisas que nós podemos saber, que é a derrota do domingo não foi uma derrota honrosa. Foi uma derrota pesadíssima. Se for para extinguir de vez o espaço do centro-esquerda, bem, então talvez possamos ter Pedro Nuno. Bem, mas quero dizer que se ele aprendeu alguma coisa com isso, e se entretanto perceber o que é o país, Pedro Nuno Santos não deixa de ser uma figura relevante e até a sua própria característica de um homem voluntarioso, com disponibilidade para fazer, pode ser perfeitamente aproveitada em futuro próximo. Assim, Simões, chegamos ao fim da nossa entrevista, mas não sem antes nos servir uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê? Olha, eu já lhe indiquei a música, uma música do Weekend, e que tem uma frase muito engraçada que tem a ver com o deixar-nos encadear ou encandear pelo sol e pela lua. Portanto, é uma música que, quando em vez eu ouço, e entendi que essa curta frase fazia sentido depois das eleições de domingo. Apesar de ser uma música de amor, não é? Romântica, mas de qualquer forma tem essa frase que eu escolhi para este dia. Axé Simões, muito obrigado por ter vindo a esta Vichy Soase. Desta vez, ao contrário da outra, foi à distância, mas não menos interessante. Mais uma vez, muito obrigado. E os nossos leitores e ouvintes já sabem, podem ler esta entrevista no site do Observador e ouvi-la nas plataformas habituais. Até à próxima.